qual que foi, você acha, o fator que levou você até aqui, que você plantou lá no início? Legal. Assim, eu acho que o maior desafio foi o fato da gente ter começado cedo e a gente não ter vindo de nenhuma família influente ou empresarial ou ter algum padrinho político ou coisas do tipo. Todos os nossos primeiros contratos veio através de amigos, que até então era muito pouco, a grande maioria fazia faculdade, esse tipo de coisa, então isso dificultou muito. Mas que hoje eu vejo a facilidade que a persistência, na verdade, trouxe para a gente, né? Hoje em dia a gente tem muita demanda passiva, graças a Deus, mas também fruto de um trabalho aí de 5 anos já, né? Mas se eu fosse te responder, a maior dificuldade foi a falta de network como um todo, né? Sim. Por a gente ter começado muito cedo e não ter... Até a idade também impossibilita um pouco, né? Exato. Quem é sua rede de relacionamento, né? Que é o networking. Exato. Pô, gente nova, né? Então, traz essa dificuldade. Mas eu acho que também o que nos fez, né? Assim como empresa, chegar até aqui foi persistência. Sem dúvida alguma, acordar todos os dias, fazer o que tem que ser feito e aquele trabalhar... 1% todo dia. Né? Exato. Trabalhar todos os dias, esperar e ter a certeza que o fruto vai ser colhido daqui a 3 meses, 6 meses, 1 mês, 2 anos, enfim. Que isso é o mais difícil, né? Acho que a nossa geração é muito imediatista, né? Então, o pessoal quer começar a trabalhar hoje e já ter um resultado no próximo mês. Mas isso daí, infelizmente, é impossível, né? Ainda mais na vida do empresário, que é uma montanha-russa, né? Exatamente. Eu estava comentando esses dias. Você está aqui de manhã, você tem vamos chamar de notícia. Uma boa notícia. De tarde, você já tem uma ruim. Aí de noite, você já está meio mais ou menos ali. E Exatamente. A gente tem que ter essa resiliência emocional para se manter bem, né? Perfeito. No dia a dia. Perfeito. Eu tenho até uma charge que eu vi uma vez, que empreender é basicamente uma montanha-russa, né? Vai ter hora ali que a sua adrenalina tá lá em cima, eu vou dominar o mercado, etc. Você recebe uma notícia boa, um cliente rescinde o contrato, enfim, N possibilidades, um funcionário muito importante vai sair da empresa. No outro dia você tá lá embaixo, pensando que a empresa vai se acabar e tudo mais. Mas, sem dúvidas, o desafio e o segredo é persistência, né? Resiliência. Assim, essa charge aí representa muito o que às vezes eu penso, né? Desses altos e baixos. Sim. Mas vamos lá. Você, então, voltando aqui para sua trajetória, você estava falando do período ali de 2018 e tal, e aí desenvolveu novos produtos, começou a abraçar um pouco mais esse network que vocês estavam plantando. Como é que foi o desenrolar? Como é que foi também entrando um pouco já na pandemia? Perfeito. No início de 2021, né, foi a pandemia, deixa eu lembrar aqui. No início de 2021 foi a pandemia, né? A equipe já estava bem grande, a gente tinha acabado de se mudar, nova sede, reforma, acho que a gente estava com cerca de 30 pessoas e a pandemia veio ali mais ou menos em abril. E pra gente, de certo modo, foi positivo, né? Porque todas as marcas tiveram que continuar no digital, então... Ou iniciar, né? Ou iniciar, exatamente. A gente teve algumas quebras de contrato... Por questão de empresa perder faturamento. Isso. Normal. A empresa perdeu o faturamento, mas de todo modo ela sabia a importância de manter a comunicação digital, né? O marketing digital, então ela manteve o contrato com a gente. Mas eu admiro muito, inclusive... as empresas que sobreviveram a isso, né? Porque, como a gente estava falando aqui, empreender é um jogo de inteligência emocional. Eu acho que as empresas do varejo, principalmente, tiveram que ter se reinventar e rápido. Tiveram que se reinventar muito rápido. De uma semana para outra, literalmente. Exato. E conheço gente aí que perdeu 90% do seu faturamento de um mês para o outro, né? Por causa da pandemia. Então, isso aí na cabeça do empresário deve pesar muito na hora de dormir. Demais. Teve todo tipo de coisa, né? Teve gente que cresceu muito. Então, teve uma cliente nossa que ela cresceu bastante porque ela vendia simplesmente como é que é o nome daquele negocinho? Que até de mata piolho? Que sim, o pessoal tomava contra o Covid. Eu sei, mas... Porra. Enfim, aquele remédiozinho que o pessoal tomava para o Covid. Então, o faturamento cresceu absurdamente. E já para outros, né? Varejo, alimentação, por mais que tinha
que tenha, né, iFood, Rappi, essas coisas, mas caiu Foi bem bastante. impactado. Foi bem impactado. Exatamente. Sim, então vamos lá. Falando aqui numa ordem cronológica. Então, pandemia, e aí me fala um pouco também já de time, como é que você estava nessa época. Perfeito. A gente, antes da pandemia, né, a gente estava com cerca de 30 pessoas no time. A gente sofria muito por causa da rotatividade, né? Isso era um fato. Até por isso que hoje em dia a gente tem uma certa visão de tornar o time cada vez mais sênior, né? Isso dá uma certa estabilidade. Sim, sim. Não que a gente não tenha pessoas júniores, estagiários, esse tipo de coisa na equipe. Tem suas importâncias. Exato, mas todos têm a sua importância no dia a dia da empresa. Na verdade, eu acho que a gente tinha muito júnior e estagiário no início da pandemia, né? Até porque era a rede de relacionamento de vocês, né? Exatamente. Até porque a gente estava na faculdade ainda. Então, conhece tal pessoa que é boa, tal pessoa que é muito desenrolada. Então, a gente chamava, recrutava. E isso... a consequência disso foi o fato do time ser muito júnior. Mas a gente sofreu um pouco com a questão da rotatividade. Principalmente quando a pandemia normalizou, né? E aí surgiram novos... o mercado reaqueceu, então o pessoal foram convidados para outros empregos e tudo mais. Mas durante a pandemia em si, a gente, apesar de ter rotatividade, não foi tão alto. Mas depois que o mercado se estabilizou e aqueceu novamente, a gente perdeu muita gente. Mas que, enfim, tudo isso a gente tem que levar como aprendizado, né? Hoje em dia é um aprendizado e ajuda... Todos esses ensinamentos ajudam muito na hora do processo seletivo hoje em dia. Sim, né? Muitas vezes quem faz o processo seletivo lá na empresa não sou eu, mas chega na última fase, tem 3 pessoas, e aí eu vou lá e pergunto, tá, fala aí o perfil de cada um. Aí o pessoal fala assim. Os caras, vá por mim, pela minha experiência, tal pessoa. E aí a gente já vai pegando o tato da coisa. Coisa que a gente não tinha há 4, 5 anos atrás, quando a gente começou, né? Então, sempre ter em mente que não é um erro, né? É um aprendizado, né? E que futuramente a gente reutiliza isso para outras situações. Vai lapidando.